na sociedade que nós hoje temos. E para complementar e explicar o vídeo anterior, que era um vídeo também com um certo humor, mas que assustou algumas pessoas de alguma forma. Servia esse vídeo também para mostrar o quê? Para mostrar a diferença entre aquilo que é a sobrevivência e aquilo que são as outras atividades como o bushcraft, o campismo, etc. Explicando certas coisas do vídeo anterior. Porquê o machado? Ora bem, porquê o machado em casa? Porque agora as pessoas vivem também muito com o terror. Porque repare, existe aqui um muro. Estão aqui ramos que estão para lá. Deixem-me dar um bocadito mais de luz a isto. Okay. Estão a ver aqui. Estão a ver aqui então. Estão a ver aqui a linha do muro. E há muitos ramos, toda esta linha que eu estou a apontar, que está para além do muro, e alguns deles, como se pode ver, estão soltos. Certo? Muro. Ramos. Ou seja, como é que é justificável, por exemplo, ter um machado em casa? É justificável ter um machado em casa ou num armazém e até afiá-lo em casa, porque estes ramos precisam de ser tratados. Eu, ao cortar uma parte dos ramos de um lado da árvore, vou deixar os outros do outro lado da árvore soltos. Logo, isso significa que depois, como não se pode fazer, e aqui está um conjunto deles empilhados, como não se pode fazer queimadas, eles têm que ser, e até para aproveitar, têm que ser trabalhados, ou seja, cortadinhos e depois secos, e depois servem, por exemplo, para um fogareiro para cozinhar. Se vocês virem as cenas da sobrevivência na Bósnia, vão ver que muitas das árvores que existiam em Sarajevo, quando ficou cercada, foram cortadas. Depois é preciso também não entrar em extremos, como entra, por exemplo, um tipo que se chama Celco, que ao fazer os treinos de sobrevivência faz estilo num porco e assim, ok. As cenas das coisas, e muitas vezes nós nos cursos que fazemos do INEM e ligados ao INEM e assim, trabalha-se em carne de porco, não é? Nós treinamos em carne de porco e com sangue de porco, que depois mandado por estilo veias artificiais e assim, mas sem querer assustar as pessoas e poupando aquilo que é o chamado grosso, o dito nojento. Aquilo que existe é, ok, eu tenho que afiar o machado e quando perguntam assim, o machado à beira da cama? Sim, porque não vou deixar um machado à entrada da casa para fornecer estilo uma arma ao ladrão, ok? Reparem, estes ramos, olhem como, depois podem perguntar assim, estes ramos ficam alguns deles soltos. Reparem, eu sinalizei, ou seja, estou a sinalizar que há aqui uma área, porque esta parte é num terreno vizinho ao meu. Reparem, eu tenho aqui, estão a ver aqui uma corda que eu tenho que diminuir, ok. Estão a ver aqui, existe aqui uma corda de boa visibilidade. Existe aqui uma corda, existe uma corda parecida com paracorde, mas que não é paracorde, de boa visibilidade. E tem eu ando com um capacete aqui debaixo disto e tenho aqui as marcações, estão a ver? Nos extremos. Para quê? Para ninguém que vem às vezes à noite até mais convencido que não está lá nada, ter a indicação. E algumas destas sinalizações são exatamente aquelas lâmpadas aquelas lâmpadas que se põem nas campas, nos cemitérios. Mas que muitas vezes, como duram muito tempo, por exemplo, com um mês ou assim, para nos guiar, às vezes se houvesse uma grande falta de luz durante bastante tempo em nossas casas, servem. E aliás, ontem, sábado 9 de agosto, não foi noticiado um grande blackout em Londres em que as pessoas disseram, mas podem ir ver na imprensa britânica, em que as pessoas disseram, pá, aquela cena parecia um apocalipse porque a luz falhou. As questões porque a luz poderia ter falhado, se foi um ataque cibernético, eles disseram que foram 2 geradores que falharam e assim, mas ok, eu não quero entrar em especulações, que até poderão ver às vezes na cena no meu Facebook. Mas reparem,
tudo isto hoje em dia na nossa sociedade mais dita civilizada, há uma, quer dizer, as pessoas veem filmes de terror e veem Walking Dead e assim, isso são sim histórias de sobrevivência. É claro que não haveria zombies, mas por exemplo, mesmo com esta crise dos combustíveis, dita crise dos combustíveis, onde está a haver um certo alarmismo, porque convém politicamente, não é? Mas também é preciso acautelar um bocado, porque nós sabemos que as prateleiras dos supermercados se esvaziam em 3 dias se não houver reposição através da portanto, a caminhonagem, não é? Logo, repara-se, então, que quando eu quando eu falei de mim estilo a dormir no chão em casa, quando mostrei o machado, entra tudo dentro daquilo que é uma falta de percepção hoje em dia que a sociedade tem, que é deste estilo. De onde é que vem o leite? O leite vem do supermercado. De onde é que vem os bifes? Os bifes vêm do talho, ou vêm do talho do supermercado e assim. Não, calma. Tiveram que se matar animais, tiveram que se tirar o leite a animais, não é? Para as coisas andarem. E hoje em dia as pessoas, como compram todo feito, perderam essa perderam essa noção, basicamente, não é? E temos uma sociedade que vive um bocado com aquilo que poderão ser considerados, até certo ponto, legítimos, mas que são legítimos, mas que são excessos de conforto. E essa é a diferença para a sobrevivência. Lembrem-se, por exemplo, quando o pessoal teve que acampar, estão a ver a sinalização ao longe, como funciona? Como o que as pessoas veem? Quando o pessoal teve que acampar por causa muitos ir para tendas por causa do terremoto em Áquila, em Itália, o Berlusconi, que era na altura primeiro-ministro, disse: pensem nisto como se fossem acampar. E as pessoas, ficaram ofendidíssimas com aquilo e com razão. Porquê? Porque aquilo não era acampar, era uma situação de sobrevivência. Logo, existe aí uma grande diferença e é preciso que os grupos que fazem cursos de sobrevivência e assim tenham essa noção, e isso muitas vezes penso que é perdido, porque, até onde, reparemos, quando se fala, por exemplo, na cova pós-javali ou nas armadilhas, numa situação, reparem como no Walking Dead eles tinham armários, alarmes com cordas e alarmes com tachos e esse estilo de coisas para se viessem os zombies e até covas e assim. Porque em guerras, daí que eu disse que muitas vezes os militares são melhores, em guerras e em situação de sobrevivência, o homem, quando tem fome, para comer, faz o caraças. Se o pessoal já se pega à bulha para comprar às vezes uma televisão ou um plasma, que eram por aí que haviam as primeiras pilhagens nos sítios, não é? Mas a seguir, o que é que ia ser? A seguir iam ser supermercados, cenas alimentares e farmácias. É isso que o governo sabe. Porque os camionistas, reparem, esta cena dos camionistas, os gajos vão ter que acabar, que começam uma greve, acabam com uma greve em pouco tempo. Porquê? Porque as próprias famílias dos gajos começam a sofrer as consequências da greve deles. Portanto, começam a sofrer a consequência da greve deles. E quanto ao resto, as coisas têm obviamente que ser justificadas. Se uma pessoa me parece estilo com machado, por exemplo, aparece à polícia com machado em casa e não tem um terreno, não tem justificação para usar, é claro que é desconfiar. E depois há as cenas dos massacres e assim, que assustam as pessoas, e depois há televisões que mostram as coisas sem